dia, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Ainda mais com esse visual super agradável que a professora preparou para vocês hoje, para darmos uma relaxada nesse visual dessa natureza. Que vocês tenham um bom dia nessa manhã de segunda-feira. Vamos mais uma apresentação da aula de ciências para a turma 902, segunda-feira, dia 24 de agosto, professora Estela aqui com vocês. Vamos falar hoje sobre funções químicas. Antigamente acreditava-se que só haviam dois tipos de substâncias, que seriam as orgânicas e as inorgânicas. Substâncias orgânicas eram consideradas aquelas que se originavam de organismos vivos, que seria vegetal ou animal. E as inorgânicas seriam de origem mineral. Só que com o decorrer do tempo, com os estudos que foram sendo realizados, verificou-se que isso não era correto, pois grande parte das substâncias orgânicas podem sim ser sintetizadas em laboratório. Hoje em dia, esses grupos são conceituados da seguinte forma. Acompanhem. Ficou assim hoje a definição. Substâncias orgânicas correspondem àqueles compostos que derivam do elemento carbono. Tudo que é derivado do carbono é considerado orgânico. Substâncias inorgânicas são aquelas formadas por todos os demais elementos químicos. Então, foi um avanço muito grande aí na ciência em relação a funções das substâncias orgânicas e inorgânicas. É possível classificar uma substância dentro das suas funções, a partir da análise dos tipos de íons que se formam quando esta é dissolvida em água. Essas substâncias também podem serem chamadas de funções inorgânicas, que se caracterizam por compostos que não possuem uma cadeia carbônica. E são essas substâncias que nós vamos estudar, que são as substâncias inorgânicas. São classificadas de acordo com características e comportamento químico semelhante. Coloquei uma imagem aí dos elemaias, numa vidraria de laboratório, com os líquidos coloridos, só para te empolgar com a vida de laboratório. A classificação das funções inorgânicas são 4, tá? São os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Tudo isso aí, para estudar essas 4 classificações, nós vamos envolver as características acidez, basicidade, solubilidade em água, reatividade e a condutividade elétrica. Vamos falar agora sobre os ácidos. Vai ser a primeira substância a ser estudada. São compostos moleculares que se dissociam em íons em solução aquosa. Possuem hidrogênio que é liberado como cátion quando ele é dissolvido. Os ácidos, eles possuem o elemento químico H positivo, do lado esquerdo ligado a metais. Exemplo, reparem aí, ó, os exemplos. H, está até em negrito. HCl, HCN e o HCO3. Então, sempre tem o elemento H, o hidrogênio, do lado esquerdo, ligado a alguns metais. Tem uma boa condução de eletricidade em solução aquosa. Ele tem um sabor azedo, como do limão, por exemplo. Os elementos que formam ácidos se formam por ligações covalentes e ganham elétrons. No geral, eles são tóxicos e corrosivos. Mudam de cor de certas substâncias, que são os indicadores ácido-base, que são substâncias orgânicas. Vamos estudar mais na frente esses indicadores ácido-base, para vocês entenderem melhor. Eles reagem com base formando sal e a água é a neutralização. E eles liberam oxigênio quando reagem com metais. A classificação dos ácidos. Eles podem ser sem oxigênio ou ácidos com oxigênio. Os ácidos sem oxigênio são os hidrácidos. Exemplos, HC1, HBr e o HF. E os ácidos com oxigênio são os oxiácidos, que são exemplos H2SO4, HNO3, H3BO3. E aí embaixo tem outra vidraria aí com HNO3, que é um tipo de ácido. Agora, a força ácida desses ácidos, eles funcionam. O hidrácido, ele é forte, tá? Que é o HI,
HL e o HCl e o HBr. É moderado, é o HF. O fraco são os demais hidrácidos. O oxiácido, ele sendo a fórmula genérica, o HAEOB. O H é o hidrogênio, o E o elemento químico e o O é o oxigênio. O A é igual ao número de hidrogênio. O B é igual ao número de oxigênio. Se B menos A, ou 3 ou 2 é igual forte, 1 é moderado e o 0 ele é fraco. E aí temos alguns exemplos de alguns ácidos aí embaixo, vocês podem olhar com calma. As funções e aplicações dos ácidos. Isso é bem interessante, tá? Por exemplo, o ácido desoxirribonucleico, que é o nosso DNA, tá? Está nos nossos ribossomos. Tem a forma e material genético dos seres vivos. Tem o ácido acetilsalicílico, que é o AAS, que ele é utilizado como anti-inflamatório, analgésico e inibidor da agregação das plaquetas sanguíneas. Tem o ácido nítrico, que ele é utilizado como matéria-prima na fabricação de explosivos e na fabricação de plásticos. Ele é utilizado na produção de fertilizantes e de compostos orgânicos, um dos ácidos responsáveis pela chuva ácida, que nós já estudamos aqui também. Ele é altamente corrosivo e seus vapores são muito tóxicos. Temos o ácido carbônico, está presente na água com gás e refrigerante gaseificado. Tem um ácido acético, que ele está presente no vinagre, né? O cheiro é até muito característico, conhecido desde a antiguidade quando era obtida a partir do vinho azedo, usado na produção de aspirina, usado para atingir tecidos, preservar madeiras e dissolver gomas. Então, quando falamos em ácidos, nós pensamos em coisas ruins, coisas corrosivas, mas olha quanta utilidade o ácido tem para o nosso organismo, para o nosso dia a dia. Tem o ácido clorídrico, que ele também está presente no estômago para participar da digestão. Ele é vendido comercialmente como ácido muriático, que as mães, né, as donas de casa usam muito para lavar chão, limpar chão com umas crostas muito intensas. Ele é usado para remover o excesso de cimento em pisos e azulejos. Ele é usado para limpar superfícies metálicas antes de uma soldagem. É corrosivo. O ácido muriático é o ácido clorídrico impuro. Tem um ácido cítrico, que ele está presente nas frutas cítricas. E é importante na prevenção do escorbuto. Lembra que o escorbuto é a doença que, pela falta da vitamina C, que são das frutas cítricas, os dentes das pessoas começam a amolecer e cair. Isso é o escorbuto. Tem um ácido cianídrico, que é utilizado em indústrias como plásticos, acrílicos e corantes. Ácido sulfúrico, que ele é usado na bateria de automóveis, produção de fertilizantes agrícolas, como produção de adubos, produção de papéis, tintas, plásticos, um dos ácidos responsáveis também pela chuva ácida. Também é muito corrosivo. Tem um ácido fluorídrico, que é utilizado para a produção de alumínio, corrosão de vidros em automóveis, decoração em objetos de vidro e é altamente corrosivo para a pele. Vamos falar agora sobre bases. São compostos iônicos que se dissociam em íons em solução aquosa. Eles possuem hidroxila, OH, negativo, que é liberado como ânion quando dissolvido. As substâncias que apresentam o grupo OH, do lado direito ligado a metais. Exemplo, NaOH, CaOH2, MgOH2. Tem uma boa condução de eletricidade em solução aquosa também. Eles mudam de cor de certa substância, que são chamados indicadores ácido-base. Tem uma coloração avermelhada. Tem sabores adstringentes, que é um sabor igual ao da banana verde, que parece que prende a língua. É uma sensação muito estranha. E eles reagem com ácidos e produzem sal e água. É a neutralização. Como ficaria a classificação das bases? Pelo número de OH associados. Tem a monobase que possui uma OH, exemplo, NaOH
e NH4OH. Tem a dibase, que possui 2 OH. Como está aí o exemplo. Tem a tribase, que possui 3 OH. E tem a tetrabase, que possui 4 OH negativo. Ok? A função e aplicação das bases. Temos o exemplo de uma base, que é o hidróxido de magnésio, que ele é presente no leite de magnésio, como está a figura ali embaixo ao meio, que é utilizado para combater a acidez estomacal. Pessoas que têm problema de gastrite, acidez no estômago, queimação no estômago, tomam muito hidróxido de magnésio, que é uma base que vai regularizar a acidez estomacal. Tem o cal hidratada, que é na figura aí embaixo à direita também, que é usada como argamassa na construção civil e pinturas. Temos hidróxido de sódio, que é a figura da esquerda, que é uma soda cáustica utilizada para a limpeza de materiais e no desentupimento de canos, e largamente empregado na indústria. É tóxico e corrosivo. É muito usado na indústria química para preparar sabão e outros compostos orgânicos. E temos o hidróxido de amônio, que é um componente de vários produtos de limpeza, sabonificação de gorduras, vendidos no comércio, e é tóxico, é irritante aos olhos. Os indicadores que eu falei de pH, de ácido base, que é o pH. pH significa potencial hidrogênico, tá? Há um grupo de substâncias que assumem diferentes colorações em função de um meio em que se encontra ser ácido ou básico. Os indicadores ácido-base, tá? Há uma escala numérica com valores entre 0 e 14 que indica se o meio é ácido, base ou neutro. É esse indicador que eu coloquei aí ao lado, tá? Temos um aparelho ali embaixo também, que é o medidor. Tem aquele braço à direita no aparelho ali embaixo, onde coloca um sensor ali dentro do líquido e ele joga para o monitor o potencial de hidrogênio, que é o pH, tá? Mas também nós temos a tabela, como está em cima. Aumento de acidez é para cima, que é mais vermelho. O neutro é cor alaranjado, amarelo, meio esverdeado clarinho. E conforme vai aumentando o verde para o azul, é o aumento da alcalinidade. Isso é uma escala de pH, potencial de hidrogênio. Vamos falar sobre os óxidos agora. São compostos que são formados por 2 elementos químicos diferentes, que podem também ser chamados de compostos binários. Os óxidos se formam pela combinação do oxigênio com quase todos os elementos da tabela periódica, tendo apenas como padrão a presença do oxigênio, com exceção somente do flúor. Tem uma ligação entre o oxigênio e outro elemento, pode ser iônica ou covalente. Vamos ver agora as aplicações, as funções dos óxidos. Nós temos, por exemplo, os peróxidos, que na indústria são usados como clarificadores. São os alvejantes de tecido, tá? Que a mãe coloca na roupa para clarear a roupa. Polpa de celulose e etc. Temos também o peróxido de hidrogênio, tá? Que é popularmente conhecido como água oxigenada. É usado como antisséptico. Algumas pessoas a utilizam para descoloração de pelos e cabelos. É muito usado em salão de beleza. Temos o dióxido de silício. É o óxido mais abundante da crosta terrestre. Ele é um dos componentes dos cristais, das rochas e da areia. Tem o óxido de cálcio. É o cal viva, cal virgem, obtida a partir da decomposição do calcário. É usado na agricultura porque diminui a acidez do solo e também na preparação da argamassa na construção civil. E temos o óxido nitroso, conhecido como gás hilariante. Esse óxido inalado em pequena quantidade provoca euforia, mas pode causar sérios problemas de saúde. É utilizado como anestésico. Temos o dióxido de enxofre, que ele é usado para a obtenção de ácido sulfúrico e no branqueamento de óleos alimentícios, entre outras aplicações. Monóxido de carbono, que é usado para obter certos produtos químicos, e na metalúrgica do aço. Temos a água, que é presente em quase tudo em nosso planeta. Temos o gás carbônico, que é utilizado, por exemplo, pelos seres produtores das cadeias alimentares
no processo da fotossíntese, encontrado nos refrigerantes e na água mineral gaseificada. E óxido de zinco, que é um pó branco usado em pinturas de rostos de palhaços, usado também como protetor solar. E aí nós temos imagens de quase todos esses materiais citados acima. Vamos falar por último agora sobre os sais. São compostos iônicos que apresentam ao menos um cátion diferente de A positivo e no mínimo um ânion diferente de OH negativo. Eles são encontrados na natureza no estado sólido, geralmente sob a forma de minerais ou dissolvidos, como no caso do cloreto de sódio ou sal de cozinha, que é o NaCl. Muitos sais apresentam sabor salgado, alguns apresentam alta solubilidade em água, dissolvem fácil na água, e outros apresentam valores de solubilidade tão pequenos que não são consideráveis insolúveis, como é o caso do carbonato de cálcio, um constituinte do mármore. Conduzem eletricidade quando estão na fase líquida ou em solução aquosa, porque nestes casos há elétrons livres. Geralmente são sólidos a temperatura e pressão ambiente. Podem ser obtidos de reunião entre ácidos e bases. E tá aí, ó. Se eu junto um ácido HCl com uma base, que é o NaOH, vai fundir e vai formar o sal, que é o NaCl, e vai sobrar a molécula de água, que é o H2O. Função e aplicação dos sais. Cloreto de sódio, né, obtido da água do mar, é utilizado na alimentação como sal de cozinha, que é o mais conhecido, e na conservação de carnes. Na indústria, ele é usado para a produção de soda cáustica e o gás cloro. Temos o carbonato de sódio, também chamado de soda ou barrilha, que é usado para a fabricação de vidro, sabão, corantes e no famoso tratamento da água da piscina. Tem o carbonato de cálcio. Na natureza é encontrado na forma de mármore, calcário e calcita. Forma as estalactites e as estalagmites das cavernas. São aquelas perfurações, aquelas infiltrações que dão nas cavernas, que vão formando aqueles pontos agudos do teto ou do chão. Usado na produção de cimento e de cal virgem, reduz a acidez do solo. Tem o hipoclorito de sódio, que é usado como antisséptico e alvejante, o clareamento de roupas. E o sulfato de cálcio, é o gesso usado para imobilizações de fraturas. Temos o bicarbonato de sódio, que é um antiácido, o carbonato de amônio, que é um expectorante, carbonato de lítio, que é um antidepressivo, cloreto de sódio, que faz o soro fisiológico. Tem o fluoreto de estanho 1, que é o fortalecimento do esmalte dental, permanganato de potássio, que é o antimicótico. O antimicótico é tratamento de fungo, tá? Sulfato de ferro 2, que é fonte de ferro para anêmicos, e o sulfato de magnésio, que é um laxante. E aí nós temos vários exemplos de sais, tá? O que eu falei, estalactites, estalagmites, é essa última imagem aqui, ó, de uma caverna. Aquelas pontas ali, ó, são estalactites e estalagmites. Para casa, vocês vão fazer atividades de rever e aplicar da página 216 e 217. Façam, por favor, e beijos e até a próxima. Fiquem com Deus, meus queridos.